Oi, gente, tudo bem? Como que vocês estão? Eu queria dividir hoje com vocês uma palavra na qual o Senhor falou comigo há umas semanas atrás e eu tive a oportunidade de ministrar essa palavra no culto dos jovens lá na igreja na qual eu congrego. O Senhor vem falando a respeito dessa palavra comigo já há algumas semanas e é algo meio difícil de se lidar, meio difícil de a gente até aceitar, que é como está aqui no título, você consegue perdoar? Essa é a pergunta que eu queria fazer para você, foi a pergunta que o Espírito Santo fez a mim, e eu queria saber se você tem essa capacidade. E o Senhor me levou à parábola, quando Jesus está ali de frente para Pedro, e Pedro ali vivendo as suas situações, vivendo os seus questionamentos, vivendo suas aflições, vivendo todo aquele processo que todo ser humano passa, e ele chega para Jesus e fala assim: Senhor, até quantas vezes eu vou ser obrigado a perdoar o meu irmão? Eu sei que eu tenho que perdoar, mas quantas vezes eu vou ter que perdoar esse meu irmão? Até 7? E ele fala até 7, como se 7 fosse um número assim exorbitante, né? Nossa, até 7 vezes. E aí Jesus vira para ele e fala: Não, Pedro, não a 7. Mas 70 vezes 7. E esse 70 vezes 7 não é exatamente o número, né, exato dessa conta, mas simboliza, representa, significa que nós temos que perdoar quantas vezes forem necessários, porque o perdão é o Evangelho. Perdoar faz parte de quem Cristo é. E aí ele fala com Pedro sobre essa parábola. Jesus fala com Pedro através dessa passagem que está, quero ler com vocês, está em Mateus, capítulo 18, a partir do versículo 21. Eu vou ler aqui, ó, nessa versão da minha Bíblia, que é a versão em hebraico, é a Bíblia traduzida do hebraico. Eu recomendo muito que você tenha essa Bíblia para estudo, para leitura diária. É uma Bíblia assim com entendimento muito maravilhoso, muito fácil, muito simples, e você com certeza vai conseguir começar a entender com mais facilidade, porque apesar dessa tradução ela manter alguns nomes, né, no original, no hebraico, você corre lá na sua versão da Almeida Corrigida, enfim, da King James, da versão atualizada, e você vê lá, tá falando sobre essa pessoa, né? Então fica bem mais fácil de você entender, porque às vezes o linguajar da Bíblia dificulta o nosso entendimento, apesar da Bíblia ser um livro de revelação do Espírito Santo. Então, para você entender a Bíblia, você tem que orar e pedir para que o Espírito Santo revele para você. Mas nós vamos ler Mateus, capítulo 19, 18, a partir do versículo 21. E diz assim, ó: Então Quefa, que é Pedro, aproximando-se, lhe disse: Rabi, que quer dizer mestre, quantas vezes poderá meu irmão pecar contra mim e eu terei que perdoá-lo? Umas 7 vezes? Não, não até umas 7 vezes. E Yeshua respondeu: mas 70 vezes 7. Por causa de seus representantes, desculpa, por causa disso, o reino dos céus pode ser comparado a um rei que desejava acertar conta com seus representantes. Imediatamente trouxeram à frente um homem que lhe devia muitos milhões. E esse é o detalhe importantíssimo da palavra. Aqui no original ele fala muitos milhões, uma dívida impagável. E pelo fato de não poder pagar, o patrão ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e todas as suas posses fossem vendidos para pagar a dívida. Entretanto, o servo se prostrou diante dele e disse: Seja paciente comigo, ele implorou, e eu lhe pagarei tudo. Por causa da compaixão por ele, o Senhor o deixou ir e lhe perdoou a dívida. Mas, assim que o servo saiu, encontrou um de seus companheiros que lhe devia uma soma irrisória. Agarrou-o
e começou a sufocá-lo, gritando: devolve-me o que me deve. Seu companheiro caiu de joelhos e implorou: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei exatamente o que este fez com o Senhor, na qual devia muitos milhões. Ele implorou por misericórdia, implorou por compaixão. Mas ele se recusou e, em vez disso, saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao Senhor tudo o que havia acontecido. Então o Senhor convocou o servo e disse: servo perverso, perdoei toda a sua dívida porque você me implorou que o fizesse. Você não deveria ter misericórdia de seu companheiro como eu tive misericórdia de você? E irado, seu senhor o entregou aos carcereiros para ser punido até devolver tudo o que devia. Desta forma, meu Pai Celestial tratará vocês, a menos que perdoem de coração o seu irmão. Ou seja, a nossa dívida diante de Deus é uma dívida impagável. O nosso pecado diante de Deus, nós jamais poderíamos pagar essa dívida. Porque a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Ou seja, nós fomos destituídos da glória de Deus lá no Éden com a queda de Adão. Então, quando Adão peca, a humanidade é separada de Deus, ou seja, é distanciada. Nós perdemos a comunhão, perdemos a aliança, perdemos tudo. Perdemos o nosso relacionamento com Deus. E é por isso que quando o pecado entra no mundo, nós passamos a viver longe de Deus. Adão tinha uma intimidade, um relacionamento tão profundo ali no jardim. Passeava ali na virada do dia, todos os dias, conversando com o Senhor e tendo aquele relacionamento. E é exatamente através de Cristo hoje que nós resgatamos esse relacionamento. Nós temos a nova aliança. E quando nós reconhecemos a nossa condição de pecador, confessamos os nossos pecados, nos arrependemos, nos convertemos dos nossos maus caminhos, nós chegamos diante de Deus e falamos: Senhor, a minha dívida é impagável diante do Senhor, porque o meu pecado ofende a tua santidade. Quando eu entendo a minha condição de pecado, eu me ajoelho, eu imploro, eu peço misericórdia para que a compaixão e a graça de Deus alcance a minha vida e os meus pecados sejam perdoados. E o Senhor assim o faz, quando nós fazemos de coração. Mas quando é a nossa vez de perdoar o nosso irmão que faz ou fez algo comparado ao que nós fizemos a Deus, irrisório, a palavra diz, né? Essa palavra é muito linda, a dívida era irrisória. Então, o que o meu irmão deve a mim, a traição, a ofensa, o falar mal, o trair, o ofender, o humilhar, é algo muito grande para nós. É algo muito grande para nós. Nos fere, nos magoa, nos machuca, nos frustra, nos decepciona. Mas a dívida do meu irmão não pode ser maior do que a minha dívida com o meu Senhor. E nunca vai ser. Nunca. Então, quando eu entendo que eu sou alcançado pela graça, pela misericórdia, um favor imerecido que eu não merecia ser perdoado, mas que mesmo assim Ele me amou primeiro, eu entendo que mediante a graça que eu alcancei, ao favor que o Senhor derramou sobre a minha vida, sobre o perdão dos meus pecados, eu consequentemente vou a ir até o meu irmão e vou perdoar ele. Quantas vezes? 70 vezes 7, quantas vezes forem necessárias. Porque uma coisa que o Senhor falou no meu coração é que uma coisa é você perdoar uma pessoa aleatória uma vez. Você encontrou essa pessoa te feriu, você perdoa essa pessoa e acabou, o relacionamento foi e você nunca mais vai ver essa pessoa, enfim. Outra coisa é você ter que perdoar alguém que você convive. Essa pessoa reiteradas vezes faz algo para você e você perdoou e a pessoa vai e faz de novo. Aí você tem que perdoar de novo, essa pessoa faz. Esse é o grande X da questão. É quantas vezes eu vou ter que perdoar o meu irmão? Quantas vezes eu vou ter que perdoar essa pessoa, Senhor? Eu não aguento mais perdoar. E o Senhor fala assim: quantas vezes você peca diariamente e eu te perdoo?
Quantas vezes você já pecou ao longo da sua vida inteira e você se derramou diante dos meus pés e eu te perdoei? Então, por que que se a minha misericórdia te alcançou, é para que você alcance a vida do seu irmão também? O perdão faz parte da essência de quem Deus é. O Evangelho é perdão, é remissão dos nossos pecados, é a restauração do nosso relacionamento com Deus. Então, se nós buscamos a restauração do nosso relacionamento com Deus, como que nós não vamos também liberar perdão para uma pessoa que nos ofendeu, que nos traiu, que nos humilhou? E perdão aqui, gente, não é voltar a ser melhores amigos, voltar a ser. Não, não necessariamente. Né? Isso é muito específico, isso é muito caso a caso. Né? Isso aí é você, Deus e a pessoa. Se você realmente conseguir voltar a ter um tipo de relacionamento, amém. Mas antes de você perdoar aquela pessoa, você precisa se perdoar também. Porque às vezes a gente perdoa o outro, mas a gente ainda fica guardando aquele ressentimento. E isso demonstra que o perdão talvez não tenha sido total. E hoje, através dessa palavra, o Senhor me relembra quantas vezes eu precisei perdoar pessoas. E quantas vezes eu perdoo pessoas mesmo não querendo fazer. Porque amar a Deus não é você levantar as mãos, não é você chorar. Não é só você dizer que você o ama, que você louva, que você o adora. Amar a Deus é obedecer. E a palavra está falando que nós devemos perdoar. E se é um mandamento de Deus, isso implica e afeta diretamente ao meu relacionamento de Deus, meu relacionamento com Deus, então eu preciso entender que o perdão que eu vou dar para o meu irmão é muito pequeno comparado ao meu relacionamento com Deus. Eu tenho esse privilégio de alcançar o meu irmão porque eu fui alcançada primeiro. Então, se você, nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, nesse dia, nesse momento que você está vendo esse vídeo, o Espírito Santo de Deus trouxe alguém ao seu coração que você ainda precisa perdoar, eu quero te convidar nessa oração a fechar os olhos comigo, para nós juntos, juntas, orarmos e pedirmos força para que o Espírito Santo de Deus nos ajude a fazer aquilo que nós precisamos fazer. Amém? Feche seus olhos comigo. Senhor, eu te agradeço por essa oportunidade, porque essa palavra veio de encontro aos nossos corações. Meu Deus, eu não sei a necessidade, eu não sei qual é o caso, eu não sei a circunstância que o meu irmão e que a minha irmã está passando nesse momento. Mas o Senhor, que conhece todas as coisas, que sonda o coração do homem, que sonda a intenção do coração do homem, sabe exatamente o que esse meu irmão e essa minha irmã precisa fazer. Revela a ele, revela a ela, Senhor. Mostra, Senhor, como fazer e dá força, Senhor, dá vigor, dá ânimo, Senhor. Restaura as forças e ajuda, Espírito Santo, porque sem a sua ajuda nós não somos capazes de perdoar. Nos ensina, Senhor, a sermos cada dia mais parecidos contigo. Senhor, nos ajuda a vivermos a tua palavra, não apenas ouvintes, mas praticantes do teu evangelho. Cada dia, a cada manhã, a cada amanhecer, a cada oportunidade que o Senhor nos dê. Eu te agradeço, Senhor, por essa maravilhosa oportunidade e eu abençoo, Senhor, a vida do meu irmão e da minha irmã, em nome de Jesus. Amém. Eu espero que esse vídeo tenha falado ao seu coração e que essa palavra toque e transforme aquilo que precisa ser transformado. E antes de encerrar, o Senhor está me fazendo lembrar que no final da palavra, Jó foi curado quando ele orava pelos seus amigos. Aqueles amigos que falaram mal dele, que humilharam ele, que desdenharam dele. Esses amigos. Talvez a sua cura esteja dependendo do perdão que você ainda não liberou. Então libere esse perdão para que a cura venha sobre o seu coração, sobre as suas emoções, sobre o seu ministério, sobre a sua vida sentimental, sobre a sua vida ministerial, sobre os seus relacionamentos, sobre a sua vida familiar, sobre todos os aspectos da sua vida. Amém? Um beijo, fique com Deus.